Eu vou te dizer que eu não sei qual que eu prefiro, cara. Eu não sei qual que eu prefiro. Cada física pra mim tem uma parte boa. E eu vou trabalhar com vocês agora termologia. Termologia. Finalzinho da aula 8. Vamos bater um papo sobre termologia. Para que a gente comece a discutir termologia, eu preciso de alguns conceitos fundamentais ou básicos. Termologia, como o nome já diz, estuda as coisas relacionadas à temperatura. Então eu tenho que saber o que é temperatura. Eu tenho que saber a partir dessa aula inicial já o que é calor. Tenho que saber o que é equilíbrio térmico. O que é energia interna. E a lei zero da termologia. Lei zero. Se souber isso aí, estou muito feliz já. Então é o seguinte. Temperatura, pelo que eu percebi em outras turmas, isso aí já está na boca do povo. Temperatura mede lembra do átomo? Imitei átomo para vocês esquentando, não imitei? Átomo frio vibra pouco. Aí ele vai esquentando, a eletrosfera dele vai aumentando. É por isso que o mercúrio do teu termômetro lá de casa, o termômetro botou no sovaco ali para ver se está com febre, lembra? É por isso que o mercúrio foi dilatando, foi crescendo, ocupando um volume maior, porque cada átomo de mercúrio ia aumentando, certo? A sua eletrosfera. Temperatura mede o grau de agitação dos átomos. Mede o grau de agitação dos átomos que compõem o corpo. Dos átomos. Isso eu vi que mede o grau de agitação das moléculas, né? Mas as moléculas são feitas de átomos, então estamos falando da mesma coisa. Uma coisa curiosa. Lembre-se que vácuo é uma ideia humana que não existe na natureza. Isso é uma coisa que eu fiquei chocado também quando eu fiquei sabendo. Aliás, eu fiquei chocado quando eu descobri que ponto é uma ideia humana que não existe na prática. Reta é uma ideia humana que não existe na prática, né? Ponto ele não tem tamanho, aquele ponto ali ele deve ter uns 3 milímetros de espessura, né? Então aquilo ali é a representação de um ponto. Ponto é uma coisa que o Euclides criou, o ser humano criou uns milênios atrás, uns 2 milênios. Isso aqui não é uma reta, porque reta ela não tem espessura, ela é infinitamente fina, e essa minha reta ela deve ter uns 2 milímetros de espessura. Isso simboliza uma reta, mas não é uma reta, até porque reta é infinita, né? E ela termina ali, tá vendo? Termina ali, e reta é uma coisa infinita. A mesma coisa vácuo, tá, gente? Vácuo, que é a ausência de tudo, né? Vácuo, que é nada, concordo? É uma ideia humana. A gente supunha que vácuo existia, mas quando a gente colocou sondas no espaço, a gente viu que o espaço tem coisa. Mesmo entre as estrelas está passando uma moléculazinha, está passando uma radiação, está passando um elétron ali. Por isso que a gente diz que o espaço interestelar tem 3 Kelvin de temperatura, ou seja, menos 270 graus Celsius. O espaço entre as estrelas tem temperatura. Se tem temperatura, tem que ter algum tipo de átomo, né? Alguma partícula lá. Porque se não tivesse nada, não faria sentido falar em temperatura. Eu não posso falar a temperatura do nada. Tem que ter alguma coisa vibrando para eu poder medir a temperatura no par no meio, certo? Então tu vê que legal, o vácuo não existe. No laboratório eles não conseguem esvaziar alguma coisa? Não. A natureza sempre deixa uma molécula ou outra de gás lá dentro. Muito safados são as moléculas de gás, elas se escapam ali, né? Então, nem na prática, no laboratório, nem no espaço interestelar existe vácuo. Vácuo é uma ideia do ser humano, que na natureza a gente ainda não encontrou e nem conseguiu reproduzir. Que loucura, né, cara? Não dá pra acreditar que em 2015 a gente não conseguiu fazer vácuo ainda. Muito bom. Temperatura, já discutimos a temperatura do espaço interestelar, tá entendendo porque a roupa de astronauta é tão importante, né? Senão o cara congela. Calor, cuidado, no dia a dia a gente usa essa palavra totalmente distinta da física. Na física, calor é energia térmica, então energia relacionada à temperatura, é energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento. Vou colocar trânsito que fica mais chique. Em trânsito. Logo, calor parado não existe. Quando a gente falar que calor, eu estou
mentir, né? Isso não existe, é um absurdo físico. Tu não vai falar fisicamente isso no dia a dia que as pessoas vão rir da tua cara. Falar fisicamente no dia a dia, estou com calor, seria a taxa de transferência de energia térmica na minha pele está aquém do que deveria. Estou perdendo pouco calor pela superfície da pele. A pessoa vai olhar para ti merda, cara. Ela vai te mandar merda. Porque ela não vai querer entender, ela não vai entender que está querendo falar fisicamente. Aqui na sala de aula, quando a gente estiver na aula de física, ao falar a palavra calor, nós temos que ter um pouco de cuidado. Outra coisa, o calor flui da onde para onde, galera? Flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O que tu pode imaginar, na verdade, se eu tenho um corpo lá que tem uma extremidade, uma barra de ferro, botei uma ponta dela na fogueira e estou segurando a outra extremidade, daqui a pouco eu sinto que vai me queimar e eu solto a barra. Como explicar que o calor fluiu da parte que estava em contato com o fogo até a minha mão? As moléculas do material sólido, elas estão agarradas. Então imagina que isso aqui é uma molécula aqui na minha mão, outra molécula naquele cotovelo, outra molécula naquele cotovelo, e elas estão agarradas. Então se eu tentar torcer o vergalhão, na hora que eu solto, o vergalhão volta à posição original, já que as moléculas estão agarradas. Só que eu botei aquela extremidade lá no fogo. O que vai acontecer com essa molécula? Ela já estava vibrando. Ela vai começar a vibrar mais? Só que ela está agarrada em outra, ó, vibrando um pouquinho, essa que vibra pouco. Se aquela lá começa a sacudir mais, essa que está agarrada, ela vai vibrar mais também. Aí ela começa a sacudir mais, vibra a vizinha, e a vizinha vai vibrando, e vai espalhando essa vibração na base da cotovelada mesmo. Uma dá a cotovelada na vizinha, a vizinha fica revoltada, começa a dar porrada na outra, e assim vai. Então a vibração vai se espalhando, certo? Pode-se imaginar um vespeiro relativamente organizado, os átomos vibrando. Aí alguém joga fumaça naquela parte das vespas. Elas vão ficar mais agoniadas e vão se espalhar mais. E essa agonia vai se espalhando por toda a colmeia, por todo o vespeiro. O vespa aí, o vespa, certo? É energia térmica em trânsito, flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vocês lembram as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir? Condução ocorre principalmente nos sólidos e o calor é transmitido de átomo a átomo, como eu exemplifiquei com a barra agora. Convecção só ocorre em gases e líquidos, ou seja, nos fluidos. É como o calor está fluindo na sala agora. O ar frio jogado para dentro da sala através do aparelho desce, certo? Assenta no chão, enquanto o ar quente sobe. É sugado pelo aparelho, resfriado e jogado de novo para a sala de aula. O fato de as coisas aquecidas tenderem a flutuar nas coisas frias é que gera movimentação de líquidos ou gases na convecção. Na convecção, o movimento de massa é que faz o calor fluir, devido às diferenças de densidade. Vai ser falado com calma isso. E tem a radiação ou irradiação, que é quando o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Toda radiação eletromagnética transmite energia, mas as que transmitem mais energia térmica são 2 radiações importantes, a infravermelho, se preferir, e a ultravioleta. Se a luz não transmite calor, muito pouco, e a luz é uma faixinha minúscula entre o infravermelho e o ultravioleta. O grande nome da radiação e irradiação é o infravermelho. Tanto que radiação infravermelha tem o apelido de ondas de calor. Ondas de calor, a radiação infravermelha é chamada. O que é atingir o equilíbrio térmico, pessoal? Quando 2 ou mais corpos atingem a mesma temperatura. É isso que é estar em equilíbrio térmico, né? É quando os 2 corpos atingem 2 ou mais corpos atingem a mesma temperatura. Isso é entrar em equilíbrio térmico. Energia interna. Ô gente, imagina, já estudou outras vezes na tua vida isso? E quando a gente for estudar gases, vamos fazer isso com mais calma. Mas imagina um recipiente e ali dentro gás. Ó, fiz algumas moléculas e
imitar essa molécula. Isso é um gás, né? Cara, um gás é uma loucura. É difícil acreditar que é um gás. Se eu fizer um quadradinho de 1 centímetro quadrado na minha mão, tá vendo aqui? Eu vou contar 1 segundo. 1001. Ó, quando a gente termina de falar, né? 1001, passou 1 segundo. Na hora que passou 1 segundo, contra este pedaço de pele aqui, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram contra aquele pedaço de pele. Só contra esse pedacinho. Ou seja, agora em volta de ti está sendo bombardeado por moléculas de gás. Elas estão com velocidades que vão de 5.000 km/h até 7.000 km/h. É uma coisa assustadora, o mundo realmente é muito doido. Né? A galera não nem desconfia muito de vocês, talvez tivessem esquecido que está sendo bombardeado por moléculas a todo momento. O olho, e é isso que gera a pressão atmosférica. Tudo bem para vocês? Peraí, cada maldita molécula dessa tem uma certa velocidade, né? E essas moléculas têm uma certa massa também, né? Sim, um cara que tem massa e tem velocidade, ele tem um tipo de energia, a famosa energia cinética, a energia da velocidade. Cara, cada maldita molécula dessa tem uma certa energia cinética. Se eu pudesse somar todas as energias cinéticas dessas moléculas, eu saberia quanta energia tem dentro daquele gás. É isso que é energia interna, cara. Energia interna de um gás nada mais é que a energia cinética das moléculas que compõem aquele gás. E o homem aprendeu a calcular essa energia cinética de todas as moléculas. Certo? Muito doido, né, cara? Não dá para acreditar. A partir dessa fórmula mv²/2, nós chegaremos depois, numa outra aula, né, em termodinâmica, nós chegaremos nessa equação aqui, ó, 3 meios de nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases, T é temperatura em Kelvin. Então, energia interna. Não estou preocupado que tu saiba essas fórmulas agora, tá? Só estou te demonstrando que a partir da fórmula de energia cinética, nós chegaremos na fórmula de energia interna. Eu só quero que tu saiba que a energia interna é a soma das energias cinéticas das moléculas. Fica mais chique, é o somatório. É o somatório das energias cinéticas das moléculas ou átomos, se preferir. É o somatório das energias cinéticas das moléculas. Ou seja, aumentei a temperatura, vai aumentar ou vai diminuir a energia interna desse gás? Deixa eu ver. Aumenta, com certeza. Se a temperatura média é a vibração. Eu joguei calor para ali, a temperatura aumentou. A molécula vai estar mais agitada, vai ter mais velocidade, vai ter mais energia cinética, vai ter mais energia interna. Ou pela própria forma de energia interna, é só ter percebido, ó, se aumentar a temperatura, mantendo o número de moléculas, vai aumentar a energia interna da coisa. No caso, o gás. A lei zero é revoltante, eu fico puto quando eu falo da lei zero. É revoltante, mas aí é que tá, né, cara? A gente está trabalhando com uma coisa chamada ciência. Não é charlatanismo. Não é ocultismo. Então, tudo tem que ser organizado, cada passo tem que ser documentado. Se um passo foi dado em falso, deixa de ser ciência. Pode se perder, teu currículo pode ir por água abaixo. Não pode se cometer erro algum. Então, olha o que é a lei zero, vê se não é revoltante. Tem um corpo A, tem um corpo B e tem um corpo C. Eu peguei um termômetro, medi a temperatura do corpo A, medi a temperatura do corpo B e percebi, A e B estão em equilíbrio térmico. Tranquilo? Mantendo o corpo B isolado do mundo, eu fui lá e medi a temperatura do corpo B. Medi a temperatura do corpo C e concluí que eles estão em... Obrigado pela participação. Equilíbrio térmico. Mesmo sem nunca ter medido a temperatura do corpo A concomitantemente com a temperatura do corpo C, ou seja, mesmo sem nunca ter colocado um ao lado do outro e medido a temperatura dos dois, eu posso afirmar que a temperatura do corpo A, absurda de sacanagem comigo. Não, isso é uma lei. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, um terceiro corpo está em equilíbrio térmico com um desses dois primeiros, então o outro também está. E isso é uma lei, é uma regra que a gente tem que colocar para a coisa ser científica. É por isso que eu sou fã da ciência
ignoro todo o resto. Por isso que eu não acredito em acupuntura, homeopatia, astrologia, porque quando tu vai passar pelo crivo da ciência, essas outras regras, todas falham, e falham enormemente, não falha pouco. Por isso eu convido vocês para vir pro lado da luz, pro lado da ciência. Vamos que vamos, galerinha! Pode começar a ler essa parte da termologia. Nós temos outra aula hoje ainda, né? Temos outra? É agora em seguida? Olha! Agora eu me empolguei! Então, conceitos básicos da termologia já foi. Já vamos continuar, meus amores. Agora eu fiquei animadinho, eu adoro aula faixa.